Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h15, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Como é ser disso, compete a nós, Supremo Tribunal Federal, zelarmos pela rigidez do funcionamento das instituições brasileiras, promovendo a estabilidade democrática, estimulando a construção de uma visão republicana de país e buscando incansavelmente a harmonia entre os poderes. Exatamente por esses motivos, o Supremo Tribunal Federal mantém-se vigilante contra qualquer forma de hostilidade à instituição. Ofender autoridades além dos limites permitidos pela liberdade de expressão que nós tanto consagramos aqui no Supremo Tribunal Federal, exige necessariamente uma pronta atuação da Corte. Por essa razão, surgiu um fato superveniente e eu gostaria de passar a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento também a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministros, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República. Presidente, eu, conforme solicitei ontem a Vossa Excelência, trago em mesa a medida que decretei ontem, a prisão em flagrante, devidamente decretada e cumprida na madrugada, no final da noite, entre o final da noite e a madrugada de hoje, a prisão cumprida de Daniel Silveira. Então, presidente, farei o relatório e já o voto para que a Corte analise sobre a possibilidade ou não de referendá-lo. Presidente, conforme Vossa Excelência sabe, na data de ontem, na data de 16 de fevereiro, fui comunicado por Vossa Excelência, presidente da Corte, ministro Luiz Fux, sobre a existência de um vídeo publicado por Daniel Silveira, disponibilizado num link do YouTube, que cito no voto, no canal denominado Política Play, em que o referido investigado, durante 19 minutos e 9 segundos, além de atacar frontalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal por meio de diversas ameaças e ofensas à honra, expressamente propagava a adoção de medidas antidemocráticas contra o Poder Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo o AI-5, o ato institucional número 5, inclusive pleiteando a cassação imediata de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, além de instigar a adoção de medidas violentas contra a vida e a segurança dos ministros dessa Corte, em clara afronta aos princípios democráticos, republicanos e da separação de poderes. Sua Excelência, o presidente da Corte, solicitou-me a análise de eventuais providências em relação a essa publicação no âmbito do inquérito número 4.781, todos se recordam, instaurado pela portaria presidencial número 69, de 14 de março de 2019, pelo nosso colega, então, presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Inquérito esse, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno, para o qual fui designado como relator, para apurar exatamente as agressões institucionais e pessoais. A análise, presidente, a análise dos fatos demonstrou, como demonstrarei durante o voto, demonstrou a configuração da plena possibilidade constitucional da prisão em flagrante de parlamentar pela prática de crime inafiançável nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. Diante disso, determinei a imediata efetivação da prisão em flagrante delito por crime inafiançável,
de Daniel Silveira. Determinei ainda que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, o presidente da Câmara dos Deputados deveria ser imediatamente oficiado para as providências que entender cabíveis, em especial, como sabemos, para que a Casa Legislativa resolva sobre a prisão pelo voto nominal e aberto da maioria absoluta de seus membros. Ressalto a Vossas Excelências que hoje, às 13h08, o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, por intermédio do seu chefe de gabinete, foi devidamente notificado pelo Supremo Tribunal Federal. Também determinei o imediato bloqueio da disponibilização do vídeo no YouTube, sob pena de multa diária, e que a autoridade policial providenciasse a preservação desse conteúdo para fins da investigação de eventual ação penal. É esse, presidente, o relatório do essencial. Presidente, ministras, ministros, as manifestações de Daniel Silveira, por meio das redes sociais, revelam-se gravíssimas. Gravíssimas. Não somente do ponto de vista pessoal, mas principalmente do ponto de vista institucional e do Estado democrático de direito. Pois essas manifestações, de mais de 19 minutos, não atingiram somente a honorabilidade, não constituíram somente ameaça ilegal à segurança e integridade física de diversos ministros dessa corte, mas, principalmente, se revestiram suas declarações, suas manifestações de claro intuito, visando impedir o exercício livre da judicatura, o exercício independente do Poder Judiciário e a própria manifestação do Estado Democrático de Direito. O autor das condutas, quero relembrar a todos, é que o autor das condutas é reiterante nessa prática criminosa, pois está desde o ano passado sendo investigado em inquérito policial nessa corte, em outro inquérito policial, instaurado a pedido do excelentíssimo Procurador-Geral da República, por ter se associado com o intuito de modificar o regime vigente e o Estado de Direito, através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização e incitação da população à subversão da ordem política e social, bem como pretendendo, como também nas manifestações de ontem, pretendia criar animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis da nossa República. Sabemos todos que a preservação constitucional do Estado Democrático de Direito consagra a obrigatoriedade do país ser regido por normas democráticas, com observância da separação de poderes, bem como vincula a todos, especialmente as autoridades públicas, inclusive do Poder Legislativo, ao absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais, com a finalidade de afastamento de qualquer tendência a autoritarismo, qualquer tendência à concentração de poder, concentração ilícita de poder. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Basta lermos o artigo 5º, inciso 46, o artigo 34, incisos 3 e 4. Então, não é permitido, de forma alguma, pela Constituição Federal, qualquer propagação de ideias que contrariem a nossa ordem constitucional e o nosso Estado democrático. Nem tampouco permite a realização de manifestações, seja pessoais, seja em redes sociais, visando o rompimento do Estado de Direito, visando a extinção da cláusula pétrea constitucional de separação de poderes, da independência do Poder Judiciário. Não permite declarações que pretendam a instalação do arbítrio na República Federativa do Brasil. A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias, esses sim são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático, sabemos todos, e o Supremo Tribunal Federal
semana passada terminou um importante julgamento reafirmando a liberdade de expressão em relação ao denominado direito ao esquecimento. Sabemos todos que a liberdade, a livre discussão, a ampla participação política, o princípio democrático, todos estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, juízo de valor, negativo ou positivo, no sentido de garantir real participação dos cidadãos na vida coletiva. E não é disso que se trata as diversas manifestações nos mais de 19 minutos do investigado. Porque tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, inclusive crítico ao Poder Judiciário, crítico ao Supremo Tribunal Federal, pensamento esse que é indispensável ao regime democrático, mas tanto são inconstitucionais essas condutas, quanto aquelas que pretendam destruí-lo, destruir o regime democrático, juntamente com as suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à separação de poderes, desrespeito aos direitos fundamentais. Em suma, declarações pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência, a quebra dos princípios republicanos, como se verifica pelas manifestações criminosas e inconsequentes de Daniel Silveira. As suas manifestações, as suas declarações, a sua incitação à violência, ela não se dirigiu somente a diversos ministros da corte, chamados pelos mais absurdos nomes, ofendidos pelas mais abjetas declarações, que não vou repetir aqui, consta no voto, mas muito mais do que isso. Suas manifestações dirigiam-se diretamente a corroer as estruturas do regime democrático, a corroer a estrutura do Estado de Direito, por várias e várias vezes fazendo apologia à ditadura, apologia ao AI-5, pleiteando o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação imediata de todos os ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário, incitando a violência física, nos limites, inclusive, da morte de ministros, porque não concorda com posicionamentos. Ou seja, e aqui me parece relevantíssimo reafirmar, muito mais do que os crimes contra a honra praticados contra ministros do Supremo Tribunal Federal e contra a própria instituição, e por si só isso já é gravíssimo, muito mais do que a ameaça contra a integridade física e a própria vida de ministros do Supremo Tribunal Federal, muito mais do que ofensas pesadas, aqui as manifestações tinham o mesmo intuito que tiveram as outras manifestações, que tiveram a participação em outros eventos, como disse, investigados em outro inquérito, de corroer o sistema democrático brasileiro, de corroer as instituições, de abalar o regime jurídico do Estado democrático de direito brasileiro, chamando e apontando que se trata o Supremo de um bando de terroristas vagabundos, apontando levianamente, indicando crimes praticados por ministros inexistentes que deveriam, por isso, todos ser cassados imediatamente, comemorando de forma jocosa o ato institucional número 5, tentando mostrar um pretenso conhecimento histórico, e jocosamente dizendo, lembra que cassou 3 ministros do Supremo para colocar ordem, e que deveria ser restituído. Ou seja, uma série de manifestações pedindo a prisão de todos os ministros, fechamento do Poder Judiciário, a cassação dos 11 ministros, o retorno do AI-5, ou seja,
claramente manifestações atentatórias ao regime democrático, ao Estado de Direito, e cito uma somente, entre aspas, disse o investigado Daniel Silveira, lá em 64, na verdade, em 35, quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estirpe, 64 foi dado, então, contragolpe militar. É que teve lá os 17 atos institucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que cassou 3 ministros da Suprema Corte. Você lembra? Se referindo a um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Cassou senadores, deputados federais, estaduais. Foi uma depuração. Um recadinho muito claro. Se fizerem, a gente volta. Mas o povo, naquela época ignorante, ou seja, além de tudo, aqui eu ainda ofende o povo naquela época ignorante, acreditando na Rede Globo, diz, queremos democracia. E os ditadores que vocês chamam entregaram o poder ao povo. E ainda continua em várias manifestações. A reiteração dessas condutas por parte de Daniel Silveira revela-se, a meu ver, essa reiteração gravíssima, pois, como disse, é atentatória ao Estado Democrático de Direito brasileiro, às suas instituições republicanas, não tendo, portanto, qualquer relação com o exercício das funções parlamentares. Nenhuma relação com o exercício das funções parlamentares. E, consequentemente, não estando protegida pela imunidade material prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal. Não sabemos nós que não existirá um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado independentes, harmônicos entre si, bem como respeito à previsão de direitos fundamentais, instrumentos que possibilitem a fiscalização, a perpetuidade dessas garantias. Todos esses temas estão de tal modo interligados que a derrocada de um fatalmente acarretará a supressão dos demais, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura, como ocorreu em relação à edição do ato institucional número 5, defendido ardorosa, desrespeitosa e vergonhosamente por Daniel Silveira nas suas declarações. Atentar contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, repito, não configura exercício da função parlamentar a invocar, consequentemente, a imunidade constitucional do artigo 53 caput. Até porque sabemos, e aqui seria um paradoxo insuperável, sabemos que as imunidades parlamentares surgiram para garantia do Estado de Direito, para garantia da separação de poderes, e modernamente foram se desenvolvendo para preservação da própria democracia. Jamais, e duvido que qualquer país do mundo pense isso, qualquer país civilizado do mundo pense, que a imunidade material, a imunidade parlamentar, deve ser utilizada para tentar frontalmente contra a própria manutenção do Estado constitucional, do Estado democrático de direito. Em nenhum momento histórico, qualquer que seja o país que se analise, a imunidade parlamentar se confundiu com a impunidade, permitindo livremente a prática de infrações penais, como na presente hipótese. Foi, portanto, ministras, ministro, presidente, foi, portanto, imprescindível a adoção de medidas enérgicas para impedir a perpetuação dessa atuação criminosa que já vinha desde o ano passado e vem sendo investigada, como disse no outro inquérito. Impedir a continuidade, a perpetuação dessa atuação criminosa, que visa lesar, expor a perigo de lesão à independência dos poderes instituídos e ao Estado democrático de direito. Assim, análise detalhada
dos fatos, a análise detalhada do vídeo, demonstrou que as condutas praticadas por Daniel Silveira, além, como disse, de tipificarem crime contra a honra do Poder Judiciário, contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, além de configurar ameaça, incitação ao crime, mas mais grave do que isso, do ponto de vista institucional, também as suas condutas são previstas expressamente na Lei 7.170 de 73, especificamente nos artigos 17, 18, 22, incisos 1 e 4, 23, incisos 1, 2 e 4, e artigo 26, que transcrevo no voto, mas, para não cansá-los, deixarei a leitura. As condutas, portanto, as condutas criminosas de Daniel Silveira configuram flagrante delito. E aqui outra questão importantíssima. As condutas criminosas de Daniel Silveira configuraram flagrante delito, havia sido postado naquele dia, naquele momento, se protraía no tempo, ou seja, a permanência das declarações, quando o eminente presidente me comunicou dos fatos, verifiquei exatamente isso, já tinha atingido 55 mil acessos, incitando exatamente diversos comentários contrários ao Estado Democrático de Direito, contrário às instituições republicanas. Então, as condutas criminosas de Daniel Silveira configuraram flagrante delito, pois se verificou, a meu ver, de maneira clara, evidente, a perpetuação dos delitos ao longo do próprio dia, do momento em que foi postado, naquela sequência imediata, como prevê o Código de Processo Penal, nas 3 hipóteses de flagrante delito. Uma vez que o vídeo permanecia disponível e acessível a todos, sem qualquer sequenciamento, sem qualquer solução de continuidade. Relembre-se, e fiz questão de anotar isso, que o flagrante delito configura-se em relação àquele que está cometendo ação penal. Ele começou a postagem naquele dia e continuou com os comentários, inclusive fazendo comentários jocosos durante o próprio dia, no próprio vídeo, vão me prender, cadê a justiça? Ou seja, ainda jocosamente reiterando as suas manifestações. Então, na presente hipótese, verifica-se, a meu ver, sem qualquer sombra de dúvida, que Daniel Silveira, ao postar, comentar e continuar a permitir a divulgação do vídeo, permanecendo disponível na sequência do próprio dia nas redes sociais, encontrava-se em infração permanente e, consequentemente, em flagrante delito, o que permitiu a consumação de sua prisão em flagrante. Ainda, e aqui outro ponto importantíssimo, sabemos que o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, somente permite a prisão em flagrante de parlamentares por crimes inafiançáveis, que é exatamente a hipótese, a prisão em flagrante, e nos termos do artigo 324, inciso 4 do Código de Processo Penal, que expressamente prevê: não será autorizada a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos expressos termos do artigo 324, inciso 4, uma vez verificado que os requisitos possíveis para a prisão preventiva estariam presentes, é impossível a fiança, tornando o crime inafiançável, como na presente hipótese. Nós temos já precedentes da Casa, 2 precedentes, um de relatoria do ministro Teori, um de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. A doutrina, em diversas situações, e cito aqui no voto, diversos doutrinadores, que colocam exatamente aqui, a questão importante, colocam exatamente que não haveria razoabilidade, não haveria lógica em que presentes requisitos exigidos para a prisão preventiva, fosse possível a concessão de liberdade provisória mediante fiança. Consequentemente, a presença desses requisitos afasta a afiançabilidade do delito, como no caso em questão. E por que presentes os requisitos? Por que
presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva que afastaram a afiançabilidade do crime. O que não bastasse Daniel Silveira ser reiterante em atentar contra as instituições, o Estado Democrático de Direito, como já disse, é investigado em inquérito já específico do Supremo Tribunal Federal, instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, suas diversas, repetidas e sucessivas condutas demonstraram a presença dos motivos que autorizariam, em tese, a decretação da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e a prova da existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Não só a garantia da ordem pública, mas também, como prevê o artigo 312, prova da existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O imputado se demonstra extremamente violento, verbal e fisicamente. Basta lembrar, e todos devem se recordar, que durante a campanha presidencial e campanha parlamentar de 2018, o deputado, o nosso aqui investigado, protagonizou um dos episódios mais lamentáveis e de repercussão internacional durante um comício no Rio de Janeiro, onde de forma assintosa, desrespeitosa e violenta, quebrou uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco, que havia sido assassinada meses antes, demonstrando total escárnio, seja a figura da vereadora Marielle Franco assassinada meses antes, como demonstrando total desrespeito à homenagem que havia sido feita pela municipalidade ao colocar o nome da vereadora no próprio público. Também, em 2019, demonstrou novamente a sua conduta violenta ao forçar a entrada no tradicional Colégio Federal Pedro II para uma suposta, disse ele, vistoria no que chamou Cruzada pela Educação, para denunciar materiais de conotação política em ambiente escolar. Somente se retirou quando a direção da unidade chamou a Polícia Federal. Recentemente, todos se recordam, 2 semanas também, demonstrando a sua atitude contrária à ordem jurídica, foi necessário que o avião retornasse ao hangar e ao Finger, porque se recusou, na pandemia, se recusou a usar máscara. E foi necessário que a Polícia Federal retirasse o investigado do avião à força para que o avião pudesse novamente decolar. Mas muito mais do que isso, a necessidade da garantia da ordem pública para que pare de não só ameaçar, não só incentivar atitudes criminosas, não só organizar e tentar corroer os pilares do Estado Democrático de Direito, isso ficou demonstrado na própria prisão. Pasmem, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, no momento da efetivação da prisão, correu para um quarto e gravou um vídeo colocando novamente no Twitter, no YouTube, aqui acho que foi Twitter, novamente mostrando desprezo pelas instituições, dizendo que agora era uma queda de braço, chamando para a violência, dizendo que já foi preso, e isso renova a necessidade realmente da manutenção da prisão em flagrante, já foi preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do qual ele foi expulso, dizendo que não se importava mais, porque agora estava disposto a matar, a morrer e a ser preso, ao se referir aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse que faria da sua vida, abre aspas, vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Melo, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. As pessoas que estão aqui me assistindo agora vão me assistir, eu não me importo nem um pouco.
Pelo meu país, eu estou disposto a matar, a morrer. Isso, repito, no momento em que a Polícia Federal estava concretizando a prisão em flagrante. Mas mais fatos ainda supervenientes demonstram o acerto da manutenção da prisão em flagrante. Porque não bastasse isso, durante os exames necessários após a efetivação da prisão em flagrante, no IML, praticou novo crime. Daniel Silveira praticou novo crime gravado e colocado nas redes sociais por um assessor seu, ao desacatar uma policial feminina que lá se encontrava, por novamente se recusar durante a pandemia a colocar a máscara como qualquer outra pessoa consciente. E ela pedia educadamente e ele gritava, ameaçava, praticando o crime de desacato durante o exame no IML decorrente da própria prisão em flagrante. Configura-se assim, presidente, e traria aqui ainda um outro fato, ele responde a processo na primeira vara, já responde a um processo na primeira vara criminal de Petrópolis, já queixa-crime recebida, ou seja, a reiteração de condutas criminosas demonstra também presentes os requisitos, estariam presentes os requisitos para a prisão preventiva, consequentemente a inafiançabilidade do delito, então flagrante delito por crime inafiançável, previsão constitucional do artigo 53, parágrafo 2º, a autorizar a consumação da prisão em flagrante, como foi realizada na noite de ontem. Então, não tenho nenhuma dúvida, e é nesse sentido que encaminho o meu voto, pela manutenção da prisão em flagrante, por se tratar de crime inafiançável, por se tratar de flagrante delito por crime inafiançável praticado por Daniel Silveira. E aqui também, senhoras ministras, senhores ministros, presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, reitero a necessidade, como disse, já houve esse cumprimento, a notificação às 13h08, para que a Câmara dos Deputados, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53, resolva, pela maioria absoluta de seus membros, em votação nominal e aberta, resolva pela prisão como voto, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes o seu voto, que suscita agora, então, que eu colha os votos dos eminentes ministros sobre o referendo da prisão decretada por Sua Excelência. Ministro Limarte, referendo à prisão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os ministros. Eu referendo e peço apenas para juntar a declaração de voto. Referendo à decisão. Ministro Edson Fachin, referendo à prisão. Por igual, referendo à decisão tomada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes e juntarei a declaração de voto. Muito obrigado, presidente. Ministro Roberto Barroso, Excelência, referendo à prisão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República. Também eu, referendo a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, apenas registrando que considero que a flagrância se caracteriza pelo fato de a prisão ter sido decretada no mesmo dia, pouco tempo após o cometimento do crime que foi reiterado ao longo do dia, inclusive no momento da prisão. Acompanhe o relator. Ministra Rosa Weber, referendo à prisão. Som, ministra. Ministra, som. Ministra. Uma boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas, senhor Procurador-Geral da República. Eu também, referendo a decisão, acompanho na íntegra o eminente relator e juntarei declaração de voto. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência, como se manifesta? Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores, advogados, todos que nos acompanham.
Eu acompanho o relator, referendo à prisão, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia, como se manifesta Vossa Excelência? Presidente, boa tarde, Vossa Excelência, senhora vice-presidente Rosa Weber, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados. Também eu, senhor presidente, referendo à prisão, acompanho na íntegra o relator e farei juntada de voto. Ministro Ricardo Lewandowski, como se manifesta Vossa Excelência? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, em nome da presidência do Supremo, cumprimento todos os presentes. Eu entendo que, estando presentes os requisitos constitucionais e legais, acompanho integralmente o voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado, ministro Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes, como se manifesta Vossa Excelência? Ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Cumprimentar a todos, cumprimentar o eminente relator e dizer que eu estou acompanhando as inteiras. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio, como se manifesta Vossa Excelência? Diligências em inquérito, diligências em habeas corpus, inclusive medida liminar em habeas corpus, são da atribuição do relator. E diria que esse inquérito ele está em boas mãos com o ministro Alexandre de Moraes. O que se submete ao plenário é um ato individual, um ato que implicou a prisão preventiva. E assento que o episódio está de bom tamanho, que agora se deve aguardar o pronunciamento da Câmara dos Deputados, que certamente não faltará ao povo brasileiro. Estou com 74 anos de idade, 42 em colegiado judicante. E jamais imaginei presenciar, vivenciar o que eu vivenciei. Jamais imaginei que uma fala pudesse ser tão ácida, tão agressiva, tão chula no tocante a instituições. Já disse que o ato do Supremo fica submetido a uma condição resolutiva. Confirmado, prevalece. Não confirmado, ele cai. E essa condição resolutiva, ela é acionada pela Câmara dos Deputados. Mas, passando mais ainda, a matéria de fundo, ressaltou o ministro Alexandre de Moraes e o fez a partir de fatos que era imprescindível interromper a prática delituosa. Creio que ninguém coloca em dúvida a essa altura a periculosidade do preso. E também ninguém coloca em dúvida a necessidade de preservar a ordem pública e, mais especificamente, as instituições. O flagrante, pelo Código de Processo Penal, ele tem balizas. Ele requer o atendimento a requisitos. E esses requisitos, no caso concreto, foram sobremaneira mesmo, porque se trata de um crime permanente, de uma atuação continuada, como ressaltei, foram atendidos. Inicialmente, portanto, pronuncio-me no sentido de que tem costas largas o ministro Alexandre de Moraes, e a atribuição é de Sua Excelência.
Eu apenas assisto o que ocorre de camarote. E na parte subsequente, ultrapassada essa questão, essa preliminar, mantenho o ato de Sua Excelência. E agora a Câmara dos Deputados, e não vejo nisso qualquer pressão, terá que apreciar não um ato individual, mas um ato do colegiado que imagino formalizado a uma só voz. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Acompanho também o relator para confirmar a medida prisional e proclamo o resultado. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a prisão em flagrante do réu, do deputado Daniel. O nome todo como é, ministro Alexandre? Daniel Silveira. Do deputado Daniel Silveira, à unanimidade. Nos termos do voto do relator. Presidente, eu talvez não tenha estado atento ao áudio. Eu fico vencido na preliminar, entendendo que o ato é do relator. Sim. Agora, no mérito, não tenho qualquer dúvida, mesmo de olhos fechados, em subscrever o pronunciamento de Sua Excelência. Aprovado a unanimidade. Vencido na preliminar, o ministro Marco Aurélio acompanhou no mérito o colegiado. Então, vamos dar continuidade à sessão. Chama julgamento. A ação direta da inconstitucionalidade 6482, procedente do Distrito Federal. O relator é o ministro Gilmar Mendes, requerente, procurador-geral da República, interessado Congresso Nacional e diversos amigos cúria também, porque aqui vai se discutir exatamente o direito que tem uma concessionária de passar a linha telefônica pelo terreno de outras concessionárias, enfim, como virá no relatório do ministro Gilmar Mendes. Os advogados já estão na nossa sala, de sorte que eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o relatório. Senhor presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Procurador-Geral em face do artigo 12, caput, da Lei 13.116, de 20 de abril de 2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Eis o teor do dispositivo impugnado. Artigo 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação, excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta lei. Alega que a norma questionada viola o disposto nos artigos 2º, combinado com 60, parágrafo 4º, divisão funcional de poderes e forma federativa do Estado, 5º caput e 22, direito de propriedade, 22, 27, combinado com o artigo 24, parágrafo 2º, competência supletiva suplementar dos Estados para editar normas específicas de licitação e contratação, artigo 37 caput, princípio da moralidade administrativa, todos da Constituição Federal. Em suas razões, sustenta que o artigo apontado vulnerou a autonomia dos entes federados ao barrar a exigência de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações
sejam explorados por meio de concessão ou de outra forma de delegação federal, estadual, municipal ou distrital. Alega que a norma, ao impedir a remuneração pelo custo de oportunidade de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ao fazer renúncia à receita de terceiros a título de subsidiar competência federal e ao tornar o direito de passagem matéria impassível de disposição contratual, violou, respectivamente, o direito constitucional de propriedade, previsto no artigo 5º, caput da Constituição, o princípio da autonomia dos entes federativos, previsto no artigo 2º, combinado com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, bem como a competência legislativa suplementar dos Estados para dispor sobre normas específicas em licitações e contratos administrativos, previsto no artigo 22, 27, combinado com 24, parágrafo 2º da Constituição. Argumenta que o dispositivo impugnado, ao impedir que os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal cobrem pela disposição patrimonial do seu domínio diante da gratuidade do direito de passagem assim imposta pela União, impõe espécie de subsídio cruzado em prejuízo dos entes federados e em suposta violação aos princípios constitucionais da eficiência e da moralidade previsto no artigo 37, caput da Constituição. Nesse sentido, pede que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 12, caput da Lei 13.116, de 20 de abril de 2015. Oportunamente, adotei o rito do artigo 12 da Lei 9868/99, requisitando as informações necessárias e, posteriormente, remetendo os autos ao AGU e ao PGR para que se manifestassem. O Senado Federal opina pela improcedência do pedido e pela constitucionalidade do dispositivo. Sustenta que o Constituinte originário atribuiu à União competência legislativa privativa para dispor sobre telecomunicações. Assim, afirma que a Constituição assegura à União a competência para legislar privativamente sobre o tema, bem como quanto à exploração direta e indireta das telecomunicações. Defende que a gratuidade do direito de passagem não ofende o direito de propriedade, tampouco os princípios constitucionais da eficiência, da moralidade, de modo que o diploma impugnado seria decorrente de opção política legítima de incentivo ao desenvolvimento e à distribuição equitativa dos serviços de telecomunicações no território nacional, ressaltando-se a essencialidade desse serviço nas sociedades contemporâneas, ininterruptamente conectadas em rede, não apenas para o desenvolvimento humano e profissional dos cidadãos, mas também para o fomento à atividade econômica e ao desenvolvimento regional. Por sua vez, a Câmara dos Deputados limitou-se a sustentar que o projeto de lei que deu origem ao dispositivo impugnado foi processado dentro da Casa, respeitando os devidos trâmites constitucionais e regimentais. Instada a se manifestar, a AGU opina pela improcedência do pedido e pela constitucionalidade do dispositivo impugnado. Alega nos autos que o dispositivo impugnado se enquadra na categoria de norma geral, de modo que apenas disciplinaria e uniformizaria a implantação e o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações nas diferentes esferas federativas. Defende que a aplicabilidade nacional do diploma em questão é medida importante para que haja a uniformização do desenvolvimento da estrutura de telecomunicações por todo o país. Aduz, por fim, que a utilização dos bens públicos de uso comum do povo, de que trata o artigo 12 da Lei 13.116 de 2015, para a construção, instalação, alteração ou reparo de infraestrutura de redes de telecomunicações, na medida em que consistem em propriedade pública, não deve gerar, a princípio, o pagamento de retribuição pecuniária, não havendo que se falar em violação aos princípios da eficiência e da moralidade, tampouco ao direito de propriedade constitucionalmente previstos. A Procuradoria-Geral da República reitera os argumentos iniciais, inova apenas no pedido de aditamento da petição inicial para incluir o artigo 9º, parágrafo 1º a 3º do Decreto 10.480, de 2020, no pedido de declaração de inconstitucionalidade, por relação de dependência do decreto regulamentar com a disciplina da lei impugnada. Requereram ingresso, presidente, no feito, na condição de amici curiae, o Estado de São Paulo, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Sinditel Brasil, a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, Telcomp,
a Associação NEL-TV, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT, e a Associação Brasileira de Concessionários de Rodovia. Diante da relevância da questão constitucional à hora discutida e da representatividade dos postulantes, deferi, com fundamento no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99, o pedido do Estado de São Paulo, do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviço de Telecomunicações Competitivas, Telcomp, da Associação NEL-TV, NEL, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, ABRINT, da Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, ABCR, para que ingressasse no feito na condição de amici curiae. É esse o relatório, presidente. Então, agora eu passo a palavra inicialmente ao requerente, que é a Procuradoria-Geral da República, que falará pelo doutor Humberto Jacques Medeiros, nosso vice-procurador-geral da República, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Está havendo um pequeno probleminha técnico que já está sendo solucionado. Só esclarecer aos colegas que o procurador-geral estava na sala e se fez substituir pelo doutor Humberto. Então, está havendo só uma dificuldade do ingresso do doutor Humberto Jacques. O doutor Aras saiu e agora o doutor Humberto está com um problema pequeno para entrar, mas é a hora da sua sustentação oral, porque ele é o requerente da ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, estamos acompanhando a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que está acontecendo, você acompanhando ao vivo aqui no plenário do STF. Primeiramente, tivemos o julgamento da questão da prisão, do referendo da prisão preventiva do parlamentar acusado por conta do vídeo publicado com ameaças a ministros do Supremo. Foi uma votação relativamente rápida e, na continuação agora, a retomada da pauta que já estava prevista originalmente para o julgamento pelos ministros do Supremo. Recebemos agora aqui com prazer nosso caríssimo doutor Humberto Jacques, que disporá, então,
do tempo regimental de 15 minutos para fazer a sustentação oral da ação direta de inconstitucionalidade 6482 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Então, espero que tenha tomado ar suficiente, doutor Humberto, para que possa iniciar a sua sustentação. Muito obrigado. Desculpe o transtorno tecnológico que me fez desencontrar a sala certa eletrônica para essa sessão. Perdoe-me, agradeço a cortesia pela espera pacienciosa pela minha demora. Tentarei ser breve em minha exposição com relação a este caso. O que nos preocupa aqui, em particular, é uma problemática relevante sobre a disposição de patrimônio público no regime contemporâneo em que estamos lidando no Brasil com telecomunicações. Trata-se de uma lei assaz inteligente que busca a otimização dos recursos disponíveis para os avanços tecnológicos em telecomunicações, permitindo a partilha de infraestrutura entre as empresas fornecedoras desse tipo de serviço, o que, de certo modo, é inteligente por gerar economia e menos danos ambientais, menos danos paisagísticos. Há uma bela inteligência nesta lei, porém, a uma certa altura, a lei, ao ver do Ministério Público, transborda a competência da União na gestão da questão. O que, de largada, gostaríamos de pontuar é que a preocupação do Ministério Público é com a ideia de que bens públicos de uso comum possam ser de uso comum, bens públicos da esfera municipal ou estadual, não da esfera da União, possam ter o seu uso desonerado de qualquer custo em favor de empreendedores privados, tendo sido feita essa desoneração pela União Federal, que não é a titular deste patrimônio público, e, ao fazer isso, a União Federal invade a competência de estados e municípios e atinge o patrimônio e a receita dessas entidades federativas. De ponto, gostaríamos de lembrar que a ideia de bens públicos e bens privados nasce no Código Civil napoleônico. Até Napoleão, até a Revolução Francesa, não havia essa distinção entre bens públicos e bens privados, e os bens estatais eram tratados como domínio privado. A prestação de serviço público também, tradicionalmente, era tida sempre como ocorrente em regimes de direito público. O que acontece é que, no marco em que nos encontramos nessa lei, temos uma mudança do modelo de prestação de serviços. É dizer, não se trata aqui de telecomunicações apenas em regime público, de serviço público, por concessão ou por permissão, mas também de exploração, de prestação de serviços em regime absolutamente privado, não universalizável, mesmo que essencial, e, inclusive, por interesse restrito, não apenas por interesse coletivo. O que encontramos aqui, e isso é importante destacar, é uma liberação absoluta para uso de bens comuns na esfera patrimonial de estados e municípios, sem qualquer tipo de contraprestação aos titulares deste patrimônio público, mesmo se tratando de utilização para interesse restrito em regime privado. O marco regulatório fala em regime público e em regime privado. Há uma tendência à expansão do regime privado em detrimento do regime público, e nesse regime privado também há a mera utilização desse bem público em interesse
restrito, não apenas em interesse coletivo. Nesse marco largo, nesse horizonte largo de possibilidades, houve por bem o legislador federal de livrar qualquer empreendedor de telecomunicações, ainda que em regime privado, não universalizável e interesse restrito, numa atividade econômica essencialmente privada, que tem uma mera lembrança, uma mera vagueza do que era na origem interesse público, de qualquer compensação financeira pela utilização do patrimônio público. Importa dizer que o patrimônio público, no sentido, mesmo que sejam bens de uso comum, que sejam praças, que sejam ruas, não significa que esse patrimônio é res nullius, é coisa de ninguém. É coisa pública estadual, coisa pública municipal. E como pode a União dispensar alguém de compensações financeiras pela utilização de patrimônio alheio, de patrimônio que não é da União? Há um patrimônio enorme formado ao longo dos anos pela sociedade para o funcionamento de regime de telecomunicações. Esse patrimônio, se estiver na mão de um ente privado, será necessário o pagamento de compensações financeiras. É isso que está na lei. Mas se isso for um patrimônio público, utilizado pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, esse patrimônio público não terá qualquer compensação financeira para estados e municípios, uma vez que a União, que não é titular desse patrimônio,